Olá de novo, estamos aqui para mais uma aula do nosso pequeno curso sobre os convênios. Sempre lembrando que a Central das Escrituras é uma iniciativa sem fins lucrativos, que vive das doações de alguns irmãos e o desprendimento de algumas pessoas que participam da Central das Escrituras. Então, por favor, compartilhe, se cadastre na Central das Escrituras e divulguem para mais pessoas possam acessar esse canal tão maravilhoso. Então, continuando, nós vamos para a nossa aula de número 2 sobre os convênios. E eu quero só lembrar que na aula passada a gente tratou sobre um discurso fantástico sobre o convênio eterno do presidente Nelson, que a gente recomenda que estudem, revisem, né? E se quiser assistam uma aula de novo ou baixem o discurso também dos sites da igreja. Então, o que é um convênio? É o acordo entre Deus e o homem, mas eles não estão em nível de igualdade neste acordo, né? Deus estipula as condições do convênio e os homens concordam em fazer o que ele lhes pede que façam. Por que isso é importante entendermos? Porque Deus, ele é perfeito em todos os atributos. Ele conhece todas as coisas do princípio ao fim. Então ele é que estabelece as condições. E nós resta aceitar essas condições. Ou não. Podemos não aceitar essas condições. Daí não fazemos parte do convênio. Deus então promete aos homens certas bênçãos pela obediência. Os princípios e as ordenanças são recebidos mediante convênio. Os membros da igreja que fazem tais convênios prometem honrá-los. Por exemplo, no batismo, os membros fazem um convênio com o Senhor e renovam esse convênio participando do sacramento. Eles fazem outros convênios no templo. O povo do Senhor é um povo que faz convênios e todos são grandemente abençoados ao cumprirem os seus convênios com o Senhor. Eu sempre gosto de exemplificar, irmãos, todo mundo sabe o que é um convênio médico, né? Quando a gente faz um convênio médico, nós temos direito a usar esse convênio para tratar nossa saúde. Então, ao fazermos um convênio e pagarmos, temos a promessa de que seremos atendidos. Se deixarmos de pagar, deixaremos de ser atendidos. Grosseiramente é mais ou menos assim. O Senhor diz, está aqui o convênio, você tem a liberdade de aceitar ou não, e aceitando o convênio, quando você guarda os itens do convênio, os passos do convênio, você está coberto e você vai receber tais e tais bênçãos. Felizmente, irmãos, como a gente viu na aula passada, o presidente Nelson nos dizendo que o Senhor ainda tem paciência conosco. Às vezes podemos quebrar o convênio, mas podemos retornar sempre. E ao retornar nos convênios, todas as bênçãos são novamente prometidas àqueles que guardam os convênios. Saiu numa Ensa antiga. Existem duas palavras, na verdade uma palavra, kafar, que tanto em hebreu, em aramaico, hebraico, aramaico e árabe, significa abençoar, cobrir ou espiar. Desta palavra se originou uma palavra chamada cafata. O que é cafata? Ela deriva do kafar. É alguém que está fugindo por sua vida, né? Alguém está perseguindo esta pessoa, falando daqueles povos do Oriente Médio, onde tem rei ou um príncipe ou alguém que é o chefe daquela comunidade. Ele então entra na tenda desse líder, desse rei, e explica o caso e pede proteção por sua vida. Se o rei achar, né, o líder achar que ele tem razão, ele então coloca sobre ele o manto dele. E isso significa que ninguém pode fazer nada contra ele. Tá? Então, ao colocar o manto, ele está dizendo,
não mexam com essa pessoa, está sobre minha proteção. Por que eu estou falando isso? Porque ao fazermos convênios com o Senhor, é como se o Senhor colocasse o seu manto sobre nós. Não manto, está errado ali, né? O seu manto sobre nós. E ao guardarmos e cumprirmos com os requisitos do convênio, temos direito às bênçãos referente ao convênio e estaremos mais protegidos contra a tentação e o mal. Já imaginou que bênção maravilhosa é o Senhor colocar a sua proteção sobre nós, simbolicamente pelo manto? Nós vamos ver isso ao longo desse curso, né? Sobre esses convênios e sobre essa proteção que é dada àqueles que guardam os convênios. O Ed Bednar fez um convite para entendermos melhor seus convênios, que são promessas entre Deus e seus filhos e filhas aqui na Terra, e que as condições e as bênçãos prometidas de um convênio foram estabelecidos por Deus. Aprendemos sobre o convênio e exercitamos nosso arbítrio moral para aceitar ou rejeitar os requisitos do convênio. Nós temos esse arbítrio. E ele acrescentou: tudo o que fazemos nessa igreja tem apenas um propósito: nos ajudar a nos achegarmos ao Salvador por meio do aprendizado e da preparação para receber dignamente, vivermos, recordarmos e honrarmos nossos convênios e as ordenanças. E aí ele diz: é assim que somos ligados, conectados e unidos ao Salvador. E ao estarmos unidos com Ele, teremos acesso ao poder da divindade em nossa vida. Ele continua: o Salvador disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí vem uma grande explicação que até 2021 eu não tinha percebido, né, a não ser nessa conferência onde ele deu esse discurso. Essa coisa importante que ele ensina agora, ele diz assim, ó: tomamos sobre nós o jugo do Salvador à medida que aprendemos a respeito dos convênios e ordenanças sagrados e os recebemos dignamente e os honramos. Estamos ligados de modo seguro ao Salvador à medida que fielmente nos lembramos de viver de acordo com as obrigações que aceitamos e fazemos o nosso melhor para que isso aconteça. Essa ligação com Ele é a fonte de força espiritual em todos os momentos da vida. Foi dito isso na Conferência Geral de abril de 2021. Presidente Nelson agora, ele diz: as ordenanças essenciais ligam-nos a Ele por meio dos sagrados convênios do sacerdócio. Então, ao guardarmos nossos convênios, Ele nos dota do seu poder de cura e fortalecimento. E como precisaremos de seu poder nos dias que virão. Ele falou isso em 2021. Estamos já em 2025 e já estamos percebendo isto. Quanto mais avançamos para o final dos tempos, mais vamos precisar estar amparados e protegidos pelos convênios que fizemos com o Senhor no templo e também ao batismo e do sacerdócio. E aí ele diz: a cada um de vocês que fez convênios, rogo-lhes que busquem em espírito de oração e consistentemente compreender os convênios e ordenanças. E isto é o objetivo desse curso. Nós vamos falar de cada convênio, cada ordenança na sequência, para que a gente possa entender, compreender os convênios para poder guardá-los. E aí ele promete: portas espirituais se abrirão. Você aprenderá como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir que os anjos de Deus o atendam e como receber melhor orientação do céu.
Seus esforços diligentes para fazer isso irão reforçar e fortalecer seu alicerce espiritual. Então, o presidente Nelson continuando, ele diz: queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. A recompensa que recebemos ao guardar os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio dos convênios. Isso foi dito na conferência de outubro de 2022. Uma outra coisa importante, irmãos, que pouca gente talvez saiba e pouca gente fala na igreja. Elder Stampley foi um apóstolo, antigamente ele disse: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um convênio entre Deus e seu povo. Quando somos batizados por um servo autorizado de Deus, fazemos o convênio de seguir a vontade do Senhor e obedecer a seus mandamentos. Agora que vem a parte importante. Ao tomarmos o sacramento, renovamos todos os convênios que fizemos com o Senhor. E fazemos a promessa de tomar sobre nós o nome de seu Filho, sempre nos lembrar dele e guardar seus mandamentos. Então, ao tomarmos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que já fizemos com o Senhor. Isso é muito importante a gente lembrar. Lembra que nós falamos lá na primeira aula que o convênio é um modo de vida. Lembrando que no centro sempre está o Salvador. Tá? Então, o convênio é um modo de vida que a gente precisa viver. E, ao fazermos isso, nós nos tornamos discípulos de Cristo. E teremos o direito a receber as promessas de cada convênio. Porque cada convênio que fazemos tem promessas aliadas a esse convênio. O Senhor diz, ao sermos batizados, nós temos deveres, que é tomar sobre nós o nome de Cristo, guardar os mandamentos e sempre lembrar dele. Se guardarmos esses convênios durante a nossa vida, teremos direito ao reino celestial. Vamos tratar mais especificamente ainda sobre isso. O presidente Nelson, então, oferece 6 passos para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Primeiro, aumente sua capacidade de receber revelação. Ele diz, em um mundo complexo, pode ser difícil saber o que é verdade ou não. Por essa razão, aprender a ouvir a voz do Senhor é uma das habilidades espirituais mais vitais que você pode desenvolver, disse o presidente Nelson. A maneira mais importante de se preparar para receber revelação é estar pronto, disse ele. Quando o Senhor sabe que você está ansioso para se comunicar com Ele, Ele vai ensiná-lo a ouvi-lo. O Pai Celestial é muito generoso. Ele quer ajudá-lo com tudo, sua família, seu chamado, seu trabalho, mágoas e preocupações. Segundo, escolha sua vida com verdade. Encha sua vida com verdade. O mundo está cheio de muitas informações que não são úteis nem verdadeiras, disse ele. Rogo a vocês que tenham discernimento sobre como
e onde buscam a verdade, disse o presidente Nelson. Ele disse que foi durante sua educação médica que ele veio a ter um testemunho firme de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Percebi que a lei divina sempre é verdadeira. Um cirurgião nunca teria coragem de operar um paciente se não tivesse total confiança nas leis divinas que governam a estrutura e a função do corpo humano. Compreender a lei divina é importante, porque quando obtemos alguma bênção de Deus, é pela obediência àquela lei na qual ela se baseia. Terceiro, recusar-se a permitir que a oposição à verdade enfraqueça seu testemunho. A oposição às crenças de uma pessoa pode ser desconcertante, mas não precisa ser, disse o presidente Nelson. A oposição pode realmente fortalecer seu testemunho, acrescentou. Vozes iradas que criticam a igreja podem ser perturbadoras, disse ele. Mas é aí que o compromisso de sempre buscar a verdade, compatível com os princípios do Evangelho, o ajudará a discernir a verdade do erro. Nosso Pai e seu Filho amado não o teriam enviado à terra agora se não soubessem que você tem a força, sabedoria e discernimento para ser capaz de discernir o que é certo e o que não é. Quarto, sirva e adore no templo o máximo que puder. Recentemente, a filha do presidente Nelson perguntou a ele quais dos muitos avanços ao longo de sua vida foram os mais significativos. Ele respondeu que é a generosidade do Senhor em disponibilizar seus templos para seus filhos. Quando nasci, havia apenas 6 templos em funcionamento na igreja. 4 em Utah, 1 no Havaí e 1 perto daqui em Cardston, Alberta, que é no Canadá. Era isso. Agora temos 169 templos em operação e mais 131 em projeto ou construção, que já está desatualizado. Já são mais de 170 dedicados e outros tantos em construção ou anunciados. E aí ele diz, toda vez que um templo é dedicado, mais luz vem ao mundo, disse ele. No dia de intensa decepção e mal, não há nada que irá protegê-lo mais do que o tempo regular no templo. Aqui embaixo eu já está um pouco desatualizado, mas quando eu preparei essa aula tinha 205 dedicados, 56 em construção, 121 anunciados, total 382. Quinto, perceba quão vital você é para a coligação de Israel. Lembra, coligação de Israel é convidar as pessoas, tanto deste quanto do outro lado do véu, a fazerem parte do convênio abraâmico. O Senhor está apressando sua obra e exortando-nos a nos preparar para a segunda vinda, disse o presidente Nelson. Enquanto isso, nosso encargo é preparar um povo pronto para receber o Senhor. O presidente Nelson disse que todos são vitais para o trabalho. Você vai orar sobre as coisas simples que você pode fazer para ajudar a coligar a Israel dispersa. Sempre que você faz qualquer coisa para ajudar alguém a encontrar ou permanecer no caminho do convênio, você está ajudando a coligar Israel, disse ele. Deixa eu repetir. Sempre que você faz qualquer coisa para ajudar alguém a encontrar ou permanecer no caminho do convênio, você está ajudando a coligar Israel, disse ele. E sexto, espere alegria. Um pai amoroso projetou essa provação mortal para que, apesar dos desafios, seus filhos pudessem sentir alegria, disse o presidente Nelson. Se meus 98 anos, agora já são 100, de vida me ensinaram alguma coisa, é que a verdadeira alegria vem de viver em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo, disse ele. Nunca conheci ninguém que fosse mais feliz porque quebrou os convênios com Deus. A iniquidade não leva e não pode levar à felicidade.
Escritura conhecida nossa em alma, né? 41:10. Eu sempre dizia, a Escritura diz, a iniquidade nunca foi felicidade. Eu repito lá, a iniquidade nunca foi, nunca será e nunca trará felicidade. Fizemos convênios com o Senhor. Como santos dos últimos dias, você tem um relacionamento todo especial com o Senhor. Mesmo antes de serem estabelecidos os alicerces deste mundo, vocês assumiram compromissos, ou nós, né, assumimos compromissos e fizeram convênios com o nosso Pai Celestial, os quais afetam profundamente os que são chamados a fazer aqui na terra. Certamente Paulo não recebeu essa grande bênção de ver o Senhor pelos méritos do que havia feito somente na mortalidade. Porque o Senhor escolheu Saulo, o homem que tanto odiava e procurava matar os santos? Só pode haver uma resposta: a pré-existência. Saulo havia obtido os talentos necessários e alcançado uma estatura espiritual na vida pré-mortal que o qualificava a ser um ministro apostólico de Cristo, que agora o repreendia e castigava na estrada de Damasco. Isso está lá no manual do aluno do Instituto do Novo Testamento. O presidente Kimball foi um profeta, né? Declarou que fizemos certos convênios antes de nascermos aqui na Terra. Observem suas palavras. Fizemos votos solenes nos céus, antes de virmos a esta vida mortal. Fizemos convênios e os fizemos antes de aceitarmos nossa posição aqui na Terra. Assumimos o compromisso de fazer todas as coisas que o Senhor mandasse. Comprometemo-nos perante nosso Pai Celestial de que se Ele nos enviasse para a terra, nos desse corpos e as inestimáveis oportunidades que a vida terrena podia proporcionar, nós nos manteríamos limpos e nos casaríamos no templo sagrado. Criaríamos uma família e a ensinaríamos em retidão. Foi esse juramento solene que fizemos, uma solene promessa. Ele, por sua vez, nos prometeu uma vida mortal cheia de realizações e incontáveis privilégios. E se permanecêssemos no caminho da retidão, receberíamos vida eterna, felicidade e progresso. Não existe outro meio pelo qual possamos receber essas recompensas. Assim, muitas coisas que recebemos no caminho da vida são determinadas pelo que aconteceu na pré-existência. Deve ser motivo de grande esperança o fato de sabermos que já caminhamos até aqui ao lado do Senhor. Você rejeitou a Satanás uma vez e já foi acrescido de glória. O presidente Joseph F. Fielding Smith lhe disse: ouvi meu pai, o presidente Joseph F. Smith, o Joseph Smith foi um profeta, e Joseph Fielding Smith também, dizer que nas horas de provação, nos momentos de tentação, ele pensava nas promessas e nos convênios que fizera na casa do Senhor. E eles eram uma proteção para ele. Em parte, essas cerimônias servem para que tenhamos essa proteção. Servem para salvar-nos agora e exaltar-nos na eternidade se as honrarmos. Em Doutrina e Convênios 97:8, a gente lê: em verdade vos digo, todos os que dentre eles souberem que seu coração é honesto e está quebrantado o seu espírito contrito, e que estiverem dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, esses serão aceitos por mim. O Elder Bednar disse: não consigo pensar em nada em um mundo cheio de comoção que seja mais necessário, reconfortante e esperançoso do que a promessa de que, por meio dos convênios e das ordenanças, teremos acesso ao poder da divindade. Também em Doutrina e Convênios, seção 84, 19 a 21, diz lá: o sacerdócio maior administra o evangelho
e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem as suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Lá no Manual de Preparação para o Templo, a gente encontra o poder da divindade. É o poder de tornar-se como Deus. O poder da exaltação do mais alto grau no reino celestial, que culmina com as bênçãos do templo. Então, o poder da divindade é o poder que vai nos ajudar a nos tornar como Deus. E ele culmina, ele começa no batismo e culmina com as ordenanças do templo. Então, essa aula era para a gente, lembrando sempre da expiação do Salvador Jesus Cristo, né, que é o centro de tudo que fazemos na igreja, o centro de todos os convênios. Então, essa aula é para dar uma visão a respeito da palavra, do termo convênio, né? E nas aulas seguintes vamos entrar especificamente em cada convênio. Vamos falar da Casa de Israel e enfim, de todos os convênios que fazemos com o Senhor. Então, obrigado por estarem conosco. Não esqueçam de compartilhar, divulgar a Central das Escrituras e esse curso sobre os convênios, que é vital para que a gente permaneça fiel até o fim, para um dia poder voltar à presença do Pai Celestial. Deixo essa aula com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.